Bem, então, mais uma vez, boa tarde a todos. Pessoal, copie tudo, absolutamente tudo que eu escrevi aí hoje, tá bom? O que nós vamos tratar nesta aula é um assunto mais, digamos assim, brando, mais tranquilo, para não dizer mais fácil, certo? Só que tem um detalhe, ele não está no livro de vocês. Pelo menos não nesse livro aí que vocês receberam, tá? Por que a gente vai trabalhar dessa forma? Veja. No quarto trimestre, pisando no freio, quase parando. Provavelmente, quando for no finalzinho mesmo, não vai ter prova, vai ter alguma outra coisa aí. Pode ser uma feira, pode ser trabalhos no lugar das provas, eu não sei. Aí vai ficar a critério depois da coordenação, a gente resolver como é que será. E para não esticar muito a conversa, né, eu escolhi aqui para a gente fechar o ano um tema que é bastante cobrado dentro da química, que é a química orgânica. Ah, mas como é que eu vou estudar se não tem no livro? Pelas suas anotações. Aí você pega, copia, faz as tarefas, aquele mesmo esquema de sempre, tá bom? Então, do que se trata essa tal de química, chamada química orgânica? Bom, a nossa história, ela começa com uma teoria, tá? Uma teoria chamada de vitalismo. Essa teoria, conhecida como teoria do vitalismo, ela foi proposta por um cientista chamado Berzelius. E o Berzelius ele dizia o seguinte: para você ter um composto orgânico, só é possível a existência, a produção, a síntese de algo orgânico se ele tiver sua origem em um ser vivo. Ou seja, nenhuma substância que não seja produzida por um ser vivo vai poder ser chamada de orgânico, segundo Berzelius. Mas a conversa ela não é bem assim hoje. Atualmente, na verdade, nós temos N substâncias orgânicas que não têm necessariamente origem em seres vivos. Por exemplo, o nosso corpo ele tem proteínas, ele tem aminoácidos, açúcares, lipídios, tudo isso aí é orgânico. Mas é possível você criar em laboratório as mesmas substâncias sem que haja necessidade da participação de um ser vivo propriamente dito. Então, se é assim, essa ideia do Berzelius, esse conceito, ele está, digamos, ultrapassado, né? E de fato é. Veja, atualmente química orgânica é outra coisa, não é exatamente essa de que só é orgânico se vier de um ser vivo, tá bom? Só que é o seguinte, naquele tempo se acreditava nisso. Da mesma forma que existe uma crença também, não era exatamente nessa mesma época, tá? Um pouco mais antigo, mas as pessoas achavam que tudo que existe, tudo que nos rodeia é a combinação de 4 elementos. Você tinha a terra, o ar, o fogo e a água. A combinação de todos os 4 dava origem a tudo que vocês percebem como matéria, bem como, inclusive, coisas que não são palpáveis, tá? De forma que quem deu essa ideia, essa noção de que tudo é formado por 4 elementos apenas, não perdurou nos dias atuais. A gente entende que tudo que nos rodeia é formado por átomos, partículas, não é apenas por 4 elementos. E aqui o Berzelius, que achava que tudo que era orgânico tinha que vir de um ser vivo, também não é bem assim, tá? Mas à época, essa era a crença. O que foi que aconteceu? Durante esse mesmo período, surgiu um outro cientista chamado Wöhler. E o Wöhler, ele deu origem a uma reação química, né, que foi conhecida na química orgânica como síntese de Wöhler. O que foi que ele fez que mudou tudo? Olha só. O Wöhler, ele nada mais nada menos pegou uma substância chamada cianato de amônio. O cianato de amônio é um pozinho branco, muito parecido com sal, e ele apenas aqueceu. Para quem não lembra da primeira série, ano passado,
Esse símbolozinho aqui é o delta, ó, ele significa na química aquecimento. Então, você está fazendo aquecimento. Qual foi o resultado do aquecimento do cianato de amônio obtido por Voller? Apareceu do outro lado algo que ele não estava esperando. Na verdade, ninguém. Que é a ureia. Sem acento mesmo, tá? Tiraram os acentos aí de várias palavras. Então, ureia, apesar de não ter mais acento, você continua lendo ureia. Não é ureia, não. Tá bom? Ora, mas o que é que isso tem de mais? Você poderia pensar, né? Se eu tenho o cianato de amônio, que é uma substância não orgânica, como é que, pelo simples aquecimento, apareceu ureia, que é uma substância orgânica? O Voller, de início, ele pensou o seguinte, acho que eu fiz alguma coisa de errado. Eu vou repetir o procedimento para ver se isso está certo mesmo. Aí ele fez a segunda vez, obteve o mesmo resultado. Não, esse meu reagente deve estar contaminado, essa minha vidraria deve estar suja, eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí, sucessivas vezes em que ele repete este experimento, ele descobre que não, de fato, se você pegar o cianato de amônio e aquecer, você vai obter um composto orgânico, que é a ureia. Ora, só que está errado para os conhecimentos da época. A ureia ela só poderia ser produzida por um ser vivo, a saber, ureia tem bastante na urina, por isso que alguns compostos têm exatamente esse termo, né? Ácido úrico, urina, tudo vem da ureia. Ok, na urina, perfeito, vem o ser vivo. Mas no laboratório, pelo aquecimento de cianato de amônio, não era para ter acontecido. Então, a partir da síntese de Voller, a gente descobre que, na verdade, para ser orgânico, não é obrigatório que ele tenha sido produzido por um organismo. Ele pode muito bem ser feito a partir de substâncias não orgânicas. E esse é o pontapé inicial da química orgânica moderna e que permitiu que nós criássemos e continuemos criando inúmeros compostos orgânicos para os mais diferentes fins. Por exemplo, antes de vir para cá, você deve ter tomado um banho, mas eu acredito que você não tomou banho só com água. Você deve ter usado água, sabonete, shampoo, ou, para quem é mais sofisticado, usou sabonete líquido, acepitol, sabão em barra, eu não sei. O que foi que você usou, certo? Detergente, por aí, que boa. A gente usa o que tiver à mão. Professor, eu não tenho nada disso na minha casa, mas eu tenho certeza que você passou nem que fosse um caco de tijolo, que é para tirar o ceru. Ou tem outro também que é muito bom. Sabugo de milho, caco de telha. Se bem que o sabugo de milho o pessoal usa para outra coisa, né? Geralmente. Pessoal, antigamente, quando não tinha supermercado, que você ia lá e comprava os produtos, né, bonitinhos, o pessoal se virava com outras coisas. É assim. Quer ver um exemplo? Ó, as meninas, elas gostam de se maquiar e hoje ela tem um tal de um lápis que delineia os olhos, né? Dá um destaque maior, dá um contraste maior. Você sabe por que se usava no Egito Antigo? Carvão. Então você podia pegar o carvão e fazer o mesmo serviço do lápis. Na verdade, o lápis que hoje vocês compram, ele tem carbono, que é o que tem no carvão. Não tinha pó para maquiagem, então se usava farinha de arroz, que alguns chamam de pó de arroz e por aí vai, certo? Ou seja, hoje a gente conhece esses produtos, mas antigamente se virava com outras coisas. E funcionava tão bem quanto. Você escovou os dentes, você usou uma substância orgânica, que é o creme dental. Mas antigamente, as pessoas elas mascavam chiclete. Aí você pensa, não, tá errado isso aí. Eu aprendi, professor, que quando a gente mastiga chiclete, faz mal para os dentes, né? Isso não depende do chiclete. O chiclete que eu estou falando é uma goma que eles tiravam de uma árvore e ficavam mascando. Se tivesse resto de comida, se tivesse algum outro material qualquer que pudesse sujar o dente, o que acontecia? Ficava grudado nessa massa, né? Nesse chiclete, nessa goma, por assim dizer. E aí a pessoa enxaguava a boca com água e estava feita a asepsia. Não tinha escova de dentes. Isso é uma invenção já da atualidade.
E a própria escova de dentes, ela geralmente é feita de quê, né? Ela é feita de plástico e com as cerdas que podem ser também feitas de plástico ou, pasmem vocês, outros materiais que não é o plástico, certo? Não as atuais, tá? As mais antigas podem ter cerdas diferentes. E tudo isso aí é orgânico, os plásticos é substância orgânica, os produtos de limpeza e higiene pessoal, tudo isso é composto orgânico. Alguns tirados diretamente da natureza, outros criados pela primeira vez em laboratório. É o caso, por exemplo, do creme dental, certo? A própria história do sabão ela é muito interessante, que é uma substância orgânica também. Sabão vem de sapo. O que tem a ver sabão com sapo? O primeiro sabão feito sacrificavam animais. E quando você colocava o bichinho para queimar, a gordura dele derretia e ia escorrendo pelo chão. E normalmente esse sacrifício ele ocorria próximo às margens de um rio ou de um lago, e aquela gordura ela ia caminhando pela terra, escorrendo, né? Caminhando tem pé, vai escorrendo pela terra. E as mulheres perceberam que quando elas iam lá com as roupas próximo às margens de onde era feito o sacrifício, era muito mais fácil tirar a sujeira do que numa água mais distante. O que estava acontecendo ali? A gordura do animal sacrificado se misturava com alguns minerais encontrados no solo e, em contato com a água, formavam o que a gente chama hoje de sabão, que é uma substância orgânica. Atualmente, se você quiser fazer sabão, você pode pegar a mesma gordura. A gente pode pegar, por exemplo, banha de porco. Você pode pegar óleo de cozinha, isso é mais difícil de fazer, mas dá certo também. E qualquer tipo de gordura ou óleo, né, de origem animal, de origem vegetal, você mistura com soda cáustica, que é o reagente que produz o sabão de fato, em água quente. Hoje a gente faz assim. No começo foi meio por acidente, né? Elas constataram que acontecia isso e o nome sabão vem exatamente do local. Era o Monte Sapo. Tanto que a reação que produz sabão hoje é conhecida como reação de saponificação. Saponificar é fazer sabão. É isso. Gordura, soda cáustica e água quente. Basicamente seria isso. O sabonete é um princípio muito semelhante, só que você usa óleos específicos, tá? Por exemplo, tem um óleo tirado da palmeira, é chamado óleo de palma. Você já, vou falar a marca aqui, acho que não tem problema. Você já ouviu falar de um sabonete chamado Palmolive? Ele é feito do óleo da palmeira. Sabonete, sabão de coco. Óleo, gordura de coco. Ah, então entendi. Sabão pavão, é feito de pavão. Só pegar o pavão, matar ele e. Não. Geralmente, rústicos. Inclusive, acho que em mercantil você encontra. Um sabão bem escuro, caseiro. Normalmente ele é ali com sebo de qualquer tipo de animal, certo? O sebo é aquela gordura mais grosseira, vamos dizer assim. Também serve. Mas, professor, comprei esse sabão, pensa na cor fedorenta. Bom, é sebo, né? Por aí você tira. A melhor gordura animal para fazer sabão é a gordura humana. Só que você não vai ver ninguém pegando gente para tirar a gordura e fazer sabão, tá? Não, não seria ético, tá bom? Mas é possível. Dá para fazer sabão de cachorro, porque eu vi essa conversa uma vez, né? Que pega os bichinhos, abandonados no meio da rua, aí mata os cachorros e faz sabão, é assim? Não. Primeiro, não dá certo, tá? Não seria suficiente. Então, você usa animais que tenham realmente uma gordura abundante, ok? E isso é só um exemplo. A gente tem vários outros casos de reações que produzem substâncias orgânicas, perfeito? E a gente usa isso, digamos, para melhorar a nossa qualidade de vida, entre outras coisas, ok? Imagine por um segundo você não ter nenhum produto de limpeza. Como é que seria a nossa vida? Ah, seria normal, né? Eu não tomo banho mesmo.
O problema, pessoal, não é só a asepsia para ficar limpo e cheiroso, não. Quando você introduz substâncias que ajudam na limpeza, você também diminui, sabe o quê? As doenças. Olha que coisa interessante. Há muito tempo atrás, na França, não existia uma coisa chamada saneamento básico. As pessoas, elas defecavam em qualquer local. Se tivesse na residência, a sujeira ia todinho para a rua. Não é muito difícil você encontrar isso acontecendo hoje em dia, não. Você pode muito bem, andando por aí, ver que tem locais que o cara, ele não faz a fossa séptica, né? Faz aquele buraco para jogar dentro, na beira da calçada, sai por ali mesmo e vai fazendo aquela gororoba, né? No meio da rua e fica por isso. Quando deixou de acontecer, diminuiu drasticamente a morte de pessoas muito jovens por doenças banais, né? Coisas que são transmitidas exatamente por isso aí, tá bom? Então, a limpeza, a higiene proporcionada por esse tipo de material, ela não é só para deixar o indivíduo limpo, cheiroso, bonito, ela também tem um ato que diz respeito à saúde pública, tá? Olha o que a gente está fazendo agora. Para manter a nossa saúde, você tem que estar lavando as mãos, e quando se fala lave as mãos, não é a palma da mão, não, você tem que lavar daqui para cá. Até o cotovelo, né? Por quê? Se você faz isso, você garante que a sua asepsia ela foi mais eficiente. E outra coisa, entre os dedos e até embaixo das unhas, porque um germe, uma bactéria se esconde exatamente nesses locais de mais difícil acesso. E não achando suficiente, a gente ainda é obrigado a passar outra coisa nas mãos, que é o álcool em gel. Ou seja, tem um impacto na saúde, não é só uma questão de, eu quero ser uma pessoa asseada. Morar num local onde chamado, eu ia dizer João 23, mas não é João 23 não, desculpa, Barra do Ceará. Você sabe o que é que tem bem pertinho da Barra do Ceará? O IML. Bem pertinho da praia tem um cano que joga da cidade toda no mar. É para lá que vai. A Praia da Barra, ela figurou durante alguns tempos como um dos locais em que você não deveria tomar banho. Teve até uma cearense que participou de um programa aí e disse que a coisa era muito pior. Porque como era DML, você só encontrava resto de gente. Ele não foi descartado assim, não, pessoal. Quando chega de gente lá, eles vão mudar para outro estado, não é Pernambuco, tá? E eles vêm para cá, é uma troca. O quê? Não? Você é estudante de medicina, onde é que vai ter cadáver para você estudar? Tem uns gente ali no ML. Mas já pensou você, estudante de medicina, foi para lá e apareceu na sua aula? Rapaz, é tão parecido com fulano. Então, para evitar isso, os estados trocam os cadáveres, tá? Para não ter problema. Certo? É sério, é desse jeito. E aí, tem que é uma delas. Aí volta. Aí não vê o cano embaixo da terra. Então não sabe o que está feito. Às vezes nem tem
ferroquimento, saneamento, sem nem... Mas a pista ele tá vendo, ele sabe o que é. Então, é melhor o verniz por cima do que resolver o problema por baixo. Mas fique frio, tá mudando, graças a Deus. O pessoal está tendo mais consciência, estão vendo que tem importância isso, tá? Esses subprodutos, dejetos, enfim, muito disso é orgânico, né? E a gente ainda não tem uma definição para química orgânica, uma definição atualizada. Pois muito bem. De hoje em diante, química orgânica, nós vamos dizer que é o quê? A química orgânica é a parte da química que estuda, vamos lá, estuda os compostos de carbono, vírgula, salvo exceções. Como assim salvo? É o que eu estou querendo dizer é o seguinte: orgânico vai ser toda substância que tiver carbono, mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Ou seja, existem alguns casos que você não vai dizer que é orgânico. Os mais conhecidos, tem vários, tá? Mas eu vou colocar aqui os mais conhecidos. Por exemplo, CO2. CO2 tem carbono, só que não é orgânico. A definição mais correta, para você entender por que CO2 não é orgânico, mas CH4 seria, teria que falar um pouquinho das propriedades, né, dos compostos, só que eu não quero seguir por esse caminho. Na verdade, tem muita coisa que eu vou tratar aqui com vocês e eu vou tomar atalhos. Por quê? Vamos lá. Eu comecei a aula dizendo que o conteúdo teria que ser um conteúdo mais amigável, que não fosse tão enfadonho, tão difícil como foi o último de eletroquímica. Tá? Eletroquímica é um pouquinho trabalhoso, tanto de se aprender quanto de se ensinar. Aí o que é que acontece? Aqui tem um jeito oficial, correto, de apresentar o assunto para vocês. Eu vou tomar aqui algumas liberdades, porque isso vai facilitar a nossa vida. Vai trazer algum prejuízo? Absolutamente nenhum, tá? Eu prometo para vocês que vocês não vão ter nenhum prejuízo da forma como nós vamos trabalhar, ok? Então, de hoje em diante, química orgânica e estudos compostos de carbono. Não se preocupe que quando não for, aí eu informo para você, tá? Eu vou chegar e dizer, olha, isso aqui não é orgânico. Porém, 99,99% das vezes vai ser orgânico, não se preocupe, tá bom? Dito isso, e agora que eu sei que o carbono é o nosso artista principal, talvez fosse interessante eu aprender algumas coisinhas a respeito dele, tá? Já que ele vai aparecer em tudo que é orgânico. O que é o carbono? E o que ele faz interessante? Vamos lá. O carbono é um elemento químico da tabela periódica que está presente não apenas nos compostos orgânicos, mas em vários outros também, que a gente chama de inorgânico. E quando eu digo para você que ele é um elemento importante, é porque, assim, pelo menos para mim e para muitas, ele é o elemento do futuro. Como assim? Olha só. Atualmente, a gente utiliza muito equipamento eletrônico. E esses equipamentos, eles precisam de energia. Só que, assim, muitos dos aparelhos que a gente utiliza só é interessante porque você pode levar para onde você quiser. Isso é possível, isso é permitido, porque eles não dependem de uma tomada toda vez que você for utilizar. A gente tem as baterias. As baterias dão energia, mas elas têm um limite, tanto com relação à recarga delas, quanto ao tempo de vida. Você compra um celular, quanto tempo vai durar aquela bateria? Eu garanto que, na maioria das vezes, a bateria ela dura muito mais do que o tempo que você vai ficar com aquele aparelho. Tem pessoas que trocam de aparelho, pessoal. Tem todo tipo, tá? De um mês para o outro ou de um ano para o outro. Quem não tem essa sanha de consumir, às vezes também quem tem dinheiro mesmo, ela passa bem mais tempo com o aparelho. 5 anos, 10 anos e por aí vai. Só que a indústria ela não é idiota.
a indústria, as empresas, elas têm, né, as suas estratégias de venda. Então, o que é que ela faz? Esse aparelho aqui, eu poderia, por exemplo, colocar nele uma memória de 1 terabyte, mas eu vou colocar uma memória de 16 GB, que é muito pouco. Hoje é muito pouco. E se ele quiser um aparelho um pouquinho melhor, de 120 gigabytes, com cartão de memória para expandir, ele vai ter que pagar o triplo do preço, se quiser. Mas, poxa, ele já poderia ter feito esse no que eu tenho. Por que ele não fez? Para que você compre o outro. E como ele tem algo a mais, você vai pagar mais caro. E à medida que o tempo vai passando, né, os aparelhos precisam de software. E o software, com o tempo, ele vai deixando, vai ficando, digamos assim, meio engessado. Tem coisa que ele não consegue mais fazer. Aí eu queria assistir um vídeo na internet, mas esse aparelho, a imagem dele é muito ruim. Não se preocupe, tem um aqui que é 10 mil reais. Um iPhone. E não é o mais recente, já é antigo. E ele faz tudo que o senhor imaginar. Mas o preço é esse, né? Aí você vai lá, pega e consome. E nós ficamos nessa brincadeira. Eu lembro quando eu comecei a usar pendrive, o pendrive mais top da minha época era 100 megabytes. Um décimo de 1 gigabyte. Isso era um pendrive. E o seu tempo de disquete. O disquete tinha kilobytes. Você não conseguia guardar muita coisa. Hoje, você tem pendrive de 1 tera. É quase um HD de computador. Mas já daria para ter feito isso há muito tempo. Por que não fizeram? Exatamente para obrigar a gente a comprar. Tá certo? Bom, qual vai ser o próximo salto tecnológico? Vai ser o carbono. O carbono ele vai dar origem às baterias que você vai levar 10 minutos para carregar e vai ficar usando durante dias. Elas vão ser tão fininhas, mas tão fininhas que o seu celular, se você está achando que ele é fininho hoje, imagine algo da espessura de 3 folhas de papel em cima da outra. Porque a bateria vai ser a espessura de uma folha de papel. Tá, mas um celular desse vai ser muito frágil. Cara, não já fizeram o celular que dobra a tela? Você pode guardar do jeito que você quiser. Tudo bem que o primeiro que lançaram não ficou muito legal, porque começou a apresentar alguns defeitos. Mas a tecnologia, ela assim, ela vai avançando até que um belo dia tá tudo certo. E eu ainda vou mais longe, eu acho que a coisa é esquecer a bateria seremos nós. Por incrível que pareça, nós produzimos eletricidade. Que tal, no lugar de você ter um aparelho, você coloca um chip direto na pessoa? E o chip, ele faz tudo. Professor, aí o senhor esticou demais a borracha da baladeira. Isso é muito exagero. Cara, se eu disser para ti que o chip ainda não, tá? Mas eles criaram uma lente de contato que você coloca a lente, e a lente tem Wi-Fi, tem uma tela em alta resolução, eu estaria olhando para vocês e vendo em realidade aumentada. As mesmas coisas que eu veria na tela de um computador. Coisas do tipo, quem é fulano, quem é Beltrano, o perfil dele nas redes sociais, a coisa está bem adiantada já, na verdade. Mas, como eu disse, ainda mais longe, né? Tudo isso precisa de alimentação. Essa tem uma bateriazinha que alimenta ela. Agora, imagine se não precisasse disso. A nossa própria bioeletricidade iria alimentar esse dispositivo. Enquanto você estivesse vivo, estava funcionando. Não tem como, porque, como eu disse, não é comercial ainda. Tem muita coisa que é só protótipo. Mas quando você olha para esses tipos de dispositivos, você já começa a vislumbrar o que é que o futuro nos aguarda. Veja, não faz muito tempo. Quem imaginaria que para fazer uma ligação, você poderia fazer de qualquer lugar do planeta? Quem imaginaria que para acessar a internet, você poderia fazer isso sem um computador? E hoje, a maioria de quem acessa a web é via celular. Estamos caminhando para isso. E o carbono é um elemento crucial nessa jornada, porque ele tem uma série de características de propriedades que são próprias dele, e só ele permite fazer muito do que eu citei aqui, certo? Pois muito bem. Um curso só falando sobre o carbono. Mas a gente não quer ir tão longe. O que nós queremos é entender o que o carbono faz dentro da química orgânica. Pois bem,
Nós vamos trabalhar com uma coisa chamada postulado. Quem nunca ouviu essa palavra, postulado é uma afirmação que você não precisa provar, certo? Como assim? Eu chego para você dizendo o seguinte: todo cearense tem a cabeça chata. Prove, professor. Não. No Ceará, a cabeça é desse tamanho e em cima é plano, é chata. Aí você começa a olhar um, começa a olhar outro, aí parece que ele tem razão, né? Mas, obviamente, que eu estou inferindo isso, mas eu não posso garantir que 100% são. Mas o postulado é exatamente isso. Você afirma algo e não prova para ninguém e todo mundo aceita. É aquele jeito que ele disse e pronto. Vamos aceitar, seguir em frente, né? Isso é um postulado, é uma afirmação sem prova. Mas se eu não tenho como provar, isso não tem valor nenhum. Depende. Quando você lança um postulado que muitas pessoas verificam aquilo ali que você disse, então ele tem sim o seu valor. Pode, inclusive, às vezes, ser exatamente como você falou, mas está resolvendo o problema? Então, beleza. Os postulados de Kekulé, eles são mais simples e eu vou seguir por esse caminho. Mas se fosse para explicar para você bem direitinho, na verdade, o que é que o carbono vai fazer e como ele consegue fazer isso, a gente ia falar de ligação química, ligação covalente, compartilhamento de elétrons, hibridização de orbitais s, p, d, e, etc. Isso só para começar a conversa. Pessoal, eu não sou inocente. A única vez que eu consegui falar, por exemplo, de hibridização, foi no colégio particular. E porque estava no material dos meninos. E mesmo assim eles tinham muita dificuldade, porque hibridização é uma coisa muito abstrata. Eu falar para o menino o que é um elétron, qual que são níveis de energia, o que é orbital, o que é um orbital degenerado e um monte de outras coisas. Aí eles olhavam assim para mim e a gente sente quando o aluno está voando. Qual é a minha proposta? Esquece isso daí e vamos falar dos postulados. Não vai trazer, como eu disse, nenhum prejuízo para vocês e vai resolver o nosso problema. Bom, se é assim, quais são os postulados de Kekulé, que é o nome do cientista que os propôs, né? Vamos aqui, ó. O primeiro postulado de Kekulé, ele diz o seguinte: o carbono, ele é tetravalente. O que ele quis dizer com o carbono é tetravalente? Nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar essa palavra tetravalente e vamos dividir em dois pedaços. Tetra significa uma coisa, e a palavra valente, não é porque ele é brabo não, tá? Valente vem do latim valência. Uma palavra em português que significa a mesma coisa de valência é a palavra ligação. Pois bem, e o tetra? Vamos lá. Quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo 4 vezes, a gente falou que ele era tetra. Atualmente, ele é penta? Já não sei. É não, né? É? Certo. Pronto, já estou me lembrando do 7-1 aqui. Vamos lá. Tetra é uma lembrança boa, porque esse time era bom, né? Ganhou a Copa do Mundo 4 vezes. Então, olha só, tetravalente. Valente vem de valência, quer dizer ligação. Quando o Kekulé disse que o carbono ele é tetravalente, ele quis dizer para nós o seguinte, que o carbono ele é capaz de fazer 4 ligações, tá certo? Segundo postulado de Kekulé, cada ligação vai ser representada ou é representada por um traço. Como é que seria isso? Então vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Você tem um carbono, tá bem aqui, ó. A letra C maiúscula, daqui para frente, toda vida que ela aparecer para nós, eu estou falando do carbono, certo? Ele faz 4 ligações. Então, eu vou pegar e vou colocar
4 tracinhos em volta dele. A gente vai fazer exatamente assim, ó. Essa aqui é uma ligação que ele faz, aqui tem outra, uma para baixo e uma para cima. Esse é o meu carbono tetravalente, e aí estão suas 4 ligações, certo? Porém, já vou adiantando aqui uma coisa para vocês. Ele pode fazer essas 4 ligações todas separadas, mas ele também pode fazer o seguinte, ó. Eu posso ter um carbono onde eu tenho 2 ligações bem pertinho uma da outra, e as outras 2 são separadas. Eu posso ter um carbono com 3 ligações bem pertinho uma da outra, e só tem uma sozinha aqui, e eu posso ainda ter 2 para a direita e 2 para a esquerda. Se eu perguntasse para vocês, eu nem expliquei isso, tá? Mas se eu perguntasse para vocês, onde é que eu tenho uma ligação tripla? No primeiro, segundo, terceiro, no quarto eu desenhei. Terceiro. Professor, por que o terceiro tem uma ligação tripla? Aí, pessoal, não se assuste, é fácil desse jeito mesmo. Essa ligação aqui, ela é tripla porque você tem 3 agrupadas. Isso quer dizer que essa outra ligação aqui, ela deve ser o quê? Não é tripla, deve ser o quê? Dupla. Então, na química orgânica tem muito isso. Ligação tripla, ligação dupla. E se não for nem dupla nem tripla, a gente chama de ligação simples. Isso aqui, ó, sozinho, representa uma ligação chamada de ligação simples. Então, daqui para frente, ó, ligação simples, ela sozinha. Ligação dupla são 2 e ligação tripla são 3. Então, não tem nem muito o que discutir. É só isso mesmo, tá bom? Então, o carbono é tetravalente, faz 4 ligações, cada uma é representada por um traço, e eu posso fazer as 4 ligações todas separadas, ligação simples. Posso fazer dupla, posso fazer tripla, e lá no final também é dupla, só que são duplas adjacentes, né? Uma à esquerda e outra à direita. Ok? Bem, mas o Kekulé falou outra coisa além disso. Além dele ter dito que o carbono é tetravalente, que cada ligação é representada por um tracinho, ele também diz que o carbono ele forma cadeias. E aqui, gente, é onde mora a característica, eu diria, mais peculiar do átomo de carbono. É aquilo que faz ele ser o que ele é. O que seria essa tal de formar cadeias, né? Ou seja, terceiro postulado aqui, ó. Quando ele diz isso, ele está querendo dar a ideia para a gente de que eu posso ligar um carbono com outro carbono, que se liga com outro, que se liga com mais outro e assim por diante. Onde é que isso vai parar? Bom, você pode escrever quantos você quiser. Você pode ligar um com o outro, 2 carbonos, posso ligar com 3, com 4, com 10, com 100, com 1000, com 1.000.000, não importa o valor que você quiser, certo? Enquanto tiver carbono, eu posso fazer isso. Esse se liga com esse, que se liga com esse, e assim sucessivamente. Isso aqui é o que a gente chama de cadeia carbônica. É uma cadeia porque tem um após o outro. E é uma cadeia carbônica porque é formada por carbonos. Bem, professor, mas eu não estou vendo nada demais nesse negócio aí, não. Só porque se liga com outro, com outro. E daí? Só por causa disso é que vocês e eu estamos aqui hoje. Entenda, se o carbono não conseguisse se ligar com outros carbonos indefinidamente, não existiria raça humana, não existiriam bactérias, nem vegetais, praticamente nada no bioma. Mas peraí, só por causa disso? Exato. Olha só. Há muito tempo atrás, talvez você não lembre, o professor de ciências ele explicou o seguinte: seres vivos. A menor unidade do ser vivo, que ainda é vivo, se chama célula. A célula tem membrana, citoplasma e núcleo. Pessoal, só a membrana é formada por substâncias orgânicas com mais de 100 carbonos em sequência.
Se o carbono não conseguisse se ligar com outros 99, não teria a membrana da célula. Sem a membrana celular, não tem célula. Como assim? O que delimita a célula é a sua membrana, que nem um ovo. Quando você coloca o ovo, você não vê a membrana ali, né, necessariamente, mas você sabe que na gema tem uma pelezinha, aquilo ali é a membrana do núcleo. Alguns chamam de carioteca. Se você rompe aquela membrana, o que é que acontece com a gema? Ela se espalha todinha. Agora imagine todas as células do nosso corpo sem membrana, não teria forma. Sem forma não tem função. Se as células não têm função dentro do corpo, não existe corpo, não tem organismo. Em suma, nós não existiríamos. Isso é uma das coisas que acontece que alguns dizem que foi uma feliz coincidência ter acontecido e a gente está aqui hoje. Outros já têm teorias diferentes. Aqueles que acreditam na teoria do design inteligente, nós estamos aqui porque alguém nos criou tal e qual nós somos, tá? E, assim, essa é uma discussão que eu não vou levantar aqui. Cada um crê no que convém, né? Mas, assim, uma coisa é fato. Se o carbono não se ligasse indefinidamente com outros carbonos ou ainda outros elementos, a gente não teria o básico para fazer o que a gente é aqui, certo? Então, essas combinações que vão dar origem, por exemplo, aos aminoácidos, que uma vez combinados dão origem às proteínas, e as proteínas formam tudo que a gente é, basicamente. O seu cabelo é proteína, sua pele é proteína, nossos tecidos, de modo geral, são proteínas, tá? Isso é possível devido a essa versatilidade que o carbono tem, com muitos outros elementos, tá bom? Formando cadeias. Tem mais coisa? Tem. Tem outras coisas que o Kepler falou, mas eu vou deixar só essas três. Por quê? Porque o que eu vou fazer agora, só é preciso você entender esses três postulados e uma última observação, que é a seguinte. Deixa eu colocar aqui, ó. Observação. O hidrogênio, ele faz uma ligação. O oxigênio, ele faz duas, só que ele pode fazer duas separadas ou ele pode fazer uma dupla. O hidrogênio, ele faz três ligações, só que ele pode fazer três separadas, ele pode fazer uma ligação dupla ou ele pode fazer uma ligação tripla. Por que é que eu estou escrevendo aí para vocês o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio? Junto com o carbono, esses três aí de azul, eles são conhecidos na ciência como elementos organógenos, vem de organismo. Ou seja, o carbono ligado com vários outros. E algumas partes da molécula, da estrutura, com oxigênio e nitrogênio, e o hidrogênio também, formam mais de 1000 tipos de substâncias diferentes. Muito mais de 1000, na verdade. Tá certo? Quando vocês aprendem a matéria chamada funções químicas, o professor mostra só 4 para vocês. Tem os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Mas a coisa é um pouco além disso. Nós temos, além desses 4, na química orgânica você tem hidrocarboneto, álcool, aldeído, cetona, éter, éster, fenol, amida, imida, nitrocomposto, composto halogenado, anidridos de ácido, só para citar alguns. Tem mais coisa? Tem. Fumarina, triterpeno, alcaloide, xantona, flavona. Tem um livrozinho chamado Introdução à Farmacognosia. Essa introdução. Lá você encontra quase 1000 famílias diferentes. E para por aí? Não. Continua. Meu Deus, é muita coisa para estudar, professor. Não tem condição, não. Isso é impossível. Calma. A gente não estuda tudo isso. A gente conversa sobre algumas coisas que são mais próximas da gente, tá? Na química orgânica. Por exemplo, uma chamada de álcool. Não existe só o álcool que você coloca gel nele.
e transforma em álcool em gel. Tem vários tipos de álcool diferentes. Por exemplo, para que serve a glicerina? Nunca ouviram falar de glicerina? Pode ser no sabonete, pode ser no detergente, pode ser naquele creme que as meninas gostam de passar no rosto, passar na pele. Você pode ir lá no rótulo, tem glicerina. Sabonete glicerinado, detergente glicerinado. Glicerina é um álcool. E para que serve? Para mim, o álcool só serve para tacar fogo nele, só serve para limpar as mãos e como combustível, né, no carro movido a álcool, para limpeza, enfim. Não, existem outros tipos de álcool com outras finalidades. Por exemplo, você foi na padaria, aí você viu um pão, chega, professor, o pão tão bonito, professor, parece que tinha passado um verniz, assim, ó. Aí você pergunta, de quando é esse pão que parece ser tão gostoso? Da semana passada. Né? Deus me livre, esse pão deve estar muito duro. Experimente aqui um pedacinho. Aí você experimenta um pedaço desse pão da semana passada. Agora, bem maciozinho, chega a derrete na boca. Professor, eu não acredito que esse pão da semana passada, não. Acredite. Sabe o que a gente bota nele? Para ele ficar macio durante mais tempo? Glicerina. Que é a mesma coisa que bota no sabão, no detergente. Vale. Tranquilo. Esse é um aspecto daqui que eu não gosto muito. A gente cria muita coisa para tapear o consumidor, principalmente no que diz respeito ao que ele está vendo e ao que ele está sentindo quando prova. A glicerina, você pode colocar em ação. Para quê? Primeiro, para deixar tenro e macio por mais tempo, é um conservante, mas na verdade o que você está vendo ali é que aquele produto químico ele está mantendo a umidade presente por mais tempo. Em alguns produtos não é legal, por exemplo, biscoito, bolacha. Tem a salgada e tem a doce. Qual das duas você não pode deixar o pote aberto? A doce. Por quê? Porque ela fica toda... E sabe por que é mole? Porque tem na massa glicerina que chama a umidade. Ela murcha toda... Murcha não, desculpa. Ela fica toda mole. Agora a bolacha salgada, ela também fica, só que ela demora mais. Ou seja, eu posso usar isso, um composto orgânico, para colocar em produto para fazer ele durar mais, ficar mais bonito, enganar o consumidor. Você quer, certo? Todas essas substâncias, basicamente, só precisam de carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Até mesmo o corpo humano todinho. O corpo humano, 99% dele é formado só por esses 4 tipos de elementos aqui. Se não, vejamos, 70% do corpo é o quê? Água, hidrogênio e oxigênio. Mais da metade é só esses dois. E o resto? Proteína, carboidrato, lipídio, etc. Tudo isso tem carbono, hidrogênio, oxigênio ou nitrogênio. Os que eu escrevi aí, para vocês verem e anotarem, são os que a gente vai encontrar na química orgânica. Tem outras coisas, com certeza, mas só com isso aqui já dá para fazer um estrago grande. Já dá para você construir as fórmulas dos compostos orgânicos, que é aqui a sequência, né, o que a gente vai ver agora na sequência, tá bom? Então, uma vez que você entende os postulados de Kekulé, o próximo passo na química orgânica seria a representação das substâncias orgânicas. Como é que eu escrevo a fórmula de um composto orgânico? Como é que pode ser feito isso, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a representação dos compostos orgânicos. Bom, funciona assim, pessoal. É um quebra-cabeça, tá? Quando você vai montar um quebra-cabeça, a ideia é que a gente coloque uma peça que possa se encaixar com a outra, mas não pode ficar sobrando nem faltando nada nesse encaixe. Seria mais ou menos você pensar o seguinte: se eu tenho uma pecinha que tem uma cavidade, eu vou colocar aqui uma que tem uma saliência. Mas eu não posso colocar uma peça que tenha 2 saliências, porque eu não vou ter onde encaixar, então está sobrando.
E da mesma forma, você não pode encaixar duas cavidades. Não tem como. Vai ficar faltando. Então, é nesse sentido, tá? Esse quebra-cabeça tem que encaixar elementos que possam se ligar com outros naquela quantidade de ligações que cada um vai fazer. Como assim? Se o carbono faz 4 ligações e eu vou ligar ele com hidrogênio, eu tenho que colocar um hidrogênio para cada ligação. Eu não poderia, por exemplo, dizer o seguinte, olha, está aqui o carbono. Ele faz 4 ligações. O hidrogênio faz uma ligação. Se você juntar esse com esse, o que é que vai acontecer? Eu liguei o meu carbono com esse hidrogênio. Pronto, é só fazer o tracinho de um para o outro. Mas está faltando 3, e isso não pode acontecer. Quando você for ligar, não pode ficar faltando, nem pode ficar sobrando nada de ligação. Tem que ser uma quantidade perfeita, que deixe todo mundo juntinho, ligado, sem sobrar e sem faltar, certo? Como é que nós vamos fazer isso? Bom, é o seguinte. Você estudou isso ano passado, mas pode ser que não lembre mais, tá? Então, vou começar do zero mesmo. Existe uma coisa na química chamada de fórmula. Então, as substâncias são representadas por fórmula. Exemplo, a água. A fórmula da água é H2O. Na química orgânica, nós também temos fórmulas. Aqui a gente vai usar com mais frequência, são duas. A fórmula molecular e a fórmula estrutural. Pois muito bem. Vamos supor que a gente queira escrever a fórmula estrutural a partir da conhecida como C2H6. Você tem aqui uma fórmula molecular com dois carbonos e hidrogênios, de forma que não fique faltando nem sobrando ligação nenhuma. Eu vou te dar um passo a passo, mas ele não é obrigatório. Como assim? Vai te nortear, se você não souber para onde correr, mas não quer dizer que toda vida seja dessa forma, nem que você seja obrigado a fazer do jeito que eu vou mostrar aqui. Tá bom? Mas para quem está vendo isso pela primeira vez, é um bom passo a passo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ligar todos os carbonos. Como assim? Você vai fazer o seguinte, ó. Primeiro passo, ligar todos os carbonos. Quantos carbonos eu tenho? Aí você vai aqui, ó, C2, são 2 carbonos. Então, ligar todos os carbonos é a primeira coisa que você vai fazer. Mas, professor, como é que liga um carbono no outro? Eu não sei como é que faz isso. Tá aqui um, tá aqui o outro. Vamos ligar aqui, ó. E se fossem 4, todo mundo vai ligando um após o outro. Você faz isso. São 2 apenas, né? Tá tranquilo, né? Então, liguei o primeiro com o segundo, beleza. Liguei todos os carbonos. Qual é o próximo passo? O segundo passo é completar a tetravalência. Traduzindo em linguagem mais fácil. Completar a tetravalência é você colocar os tracinhos que faltam para fechar as 4. Então, quando você olha para cá, isso que eu escrevi, ó, eu tenho 2 carbonos. Cada carbono, segundo o que é, faz 4 ligações. Esse primeiro está fazendo quantas ligações? Ó, só essa. Quanto é que falta para fechar as 4 no primeiro? Então, você vai colocar 3 tracinhos aqui. Aí vai fazer a mesma coisa no segundo, ó. Tá aqui ele, tem uma ligação, certo? Se ele já está fazendo uma, faltam 1, 2, 3 para fechar as 4 nele também. Completar a tetravalência é isso. Você vai olhar para o que você já fez e onde estiver faltando para fechar 4, é só botar os tracinhos que faltam. Eu vou fazer isso aqui separado, que é para você entender o princípio, meio, fim do processo. Então, aqui eu já tinha, né, ó, esse ligado com esse, eu tinha colocado no primeiro passo. E aí, ó, tem 1,
2, 3 e 4. 2, 3 e 4 também, certo? Esse passo, geralmente, os alunos erram muito. A gente fala, o carbono faz 4 ligações. Aí o pessoal pega e faz o carbono com 3 ligações. Não pode. Aliás, não é que não possa. Para vocês não pode. Tem que ser sempre 4. Tem gente que ultrapassa, coloca o carbono com 5 ligações. Também não vamos fazer isso aqui. Ou é 4 ou é nada, tá? Então tem que sempre colocar as 4. E o terceiro e último passo, é ligar os demais elementos. Como assim? Além dos 2 carbonos, você tem 6 hidrogênios. Cada hidrogênio faz uma ligação. Então, você vai colocar um hidrogênio em cada ligação e ver se vai dar certo. Se não, vejamos. Aí eu vou repetir aqui embaixo também, ó. Vou fazer aqui o passo a passo do processo. Eu já tinha ligado um carbono com o outro. Eu já tinha completado as 4 em cada um. E agora, para finalizar, eu vou colocar os 6 hidrogênios. Será que vai dar certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada hidrogênio tem que fazer uma ligação e cada carbono tem que fazer 4. Se vocês olharem, 4 em volta de cada carbono, ok, e cada hidrogênio só está fazendo uma ligação. Então, não ficou sobrando, não ficou faltando, eu escrevi a estrutura corretamente. E esse é o quebra-cabeça. Seguindo os passos que eu descrevi, eu tenho tantos carbonos, tantos hidrogênios, ou o que mais for, não importa. Liga primeiro os carbonos, completa o que falta para as 4 em cada um, e o que sobrou você... Eu vou insistir nesse e ver se funcionou, porque o próximo exemplo, você vai olhar e vai dizer assim, professor, deu errado, ó. Não dá certo, não. Isso aí que o senhor está pensando não vai dar certo, não. Que exemplo seria esse? Olha isso aqui. Vou chamar isso aqui de exemplo 1. E vou colocar aqui do lado um exemplo 2. O meu exemplo 2 é C3H6. Qual vai ser a primeira coisa a se fazer no C3H6? Ligar os carbonos. Então, você vai fazer isso aqui, ó. São 3, então, carbono, carbono, carbono. Liga todo mundo. Completa, né? Esse carbono que está no meio, falta quanto para ele ficar com 4? Muito bem. Então, você... E agora você vai ligar os hidrogênios. Aqui que está o problema. Que são 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vixe, professor. Sentido contrário vai dar certo, aí vai ficar faltando do lado esquerdo, tá? Vocês vão perceber que não tem como, vai ficar faltando 2 ligações. Então, nesse caso, se ficar faltando, a solução vai ser fazer o seguinte. Você vai pegar essa que está faltando e essa aqui e vai emendar uma na outra. Quando você juntar as duas, ao invés de ficar sobrando essa e essa daqui, eu juntei as duas. Olha o que é que vai aparecer. Ó. O carbono pode fazer isso? Pode, ligação dupla. Ou seja, se sobrar, junta. Aí vai ter uma dupla. Ei, professor, mas sobrou de novo. Junta de novo. Aí você fica em cima, no meio, embaixo. Tripla. Vixe, professor, sobrou mais um. Junta também? Depende. Se você juntar e ficar uma ligação quádrupla, então não. O máximo para nós vai ser até 3, tá? Então você pode fazer só ligação simples, como foi o caso do exemplo 1. Você pode fazer ligação dupla, você pode ter ligação tripla, e assim sucessivamente não. Você pode ter a simples, a dupla e a tripla, e a tripla é o limite, tá bom? Como é, me desculpa, mas como é que eu vou saber
com quem eu vou ligar, se eu vou ter que fazer dupla, se eu vou ter que fazer tripla, se eu não vou poder fazer. Bom, aí é o seguinte. Vocês acreditam que em uma mesma fórmula, um aluno dá uma resposta, outro aluno dá uma resposta? Como é que pode? É porque na química orgânica, desde que você não desobedeça nenhum dos tópicos que eu apresentei, você não escreva um carbono com mais ou menos 4 ligações, você não ultrapassa também as ligações do hidrogênio, do oxigênio e do nitrogênio, você não escreva coisas que você não pode escrever. A resposta está correta. Por exemplo, se a gente fizesse aqui, ó, um exemplo número 3, eu vou fazer com 4 carbonos. Vai ser C4H8. Como é que eu ligo 4 carbonos e 8 hidrogênios? O menino vai e pensa assim, não, ele diz primeiro eu ligo todo mundo, todos os carbonos, depois completo em cada um deles as 4 ligações, e o que estiver faltando eu ligo, né? Então, vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Aí são 8 hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí ele viu que ficou faltando. Faz uma dupla. Pronto, resolvi. Só que teve um ele que fez quase a mesma coisa. E ele, quando escreveu, ele colocou assim, ó, um de cada vez, em cada lado. Mas ficou faltando aqui na ponta. Aqui ele colocou, aqui ele colocou. Olha o que foi que aconteceu. Ele juntou as que ficaram do lado esquerdo e fez uma dupla do lado esquerdo. Gente, essas duas substâncias não são iguais, tá? Essa que tem a dupla no meio é uma coisa. Essa que tem a dupla do lado esquerdo é outra completamente diferente dessa. Ou seja, não são a mesma resposta. Mas as duas respostas estão corretas. Por quê? Porque eu liguei todos os carbonos, não ficou faltando nem sobrando ligação. Então, beleza. Está valendo tanto a de preto quanto a de vermelho. E isso vai acontecer muitas vezes, se você tiver tendo que dar essa resposta, né? Tem mais de um caminho possível. E quanto mais carbonos houver, maiores são as possibilidades. Inclusive, a gente poderia fazer, sabe o quê? Olha só o que, é que eu poderia fazer aqui, ó. Ao invés de ligar os carbonos do jeito que eu falei, poderia fazer o seguinte. Eu vou ligar formando um quadrado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui. 1, 2 também. 3, 4. E aqui em cima, 1, 2, 3, 4. Se eu perguntasse para vocês, a de preto, a de vermelho e a de azul, qual delas é uma cadeia aberta? Muito bem. Isso quer dizer que a de azul não é uma cadeia aberta. Eu posso chamar de cadeia o quê? Fechada. Vai, você não está acreditando, não. É só isso mesmo? É. Que é, inclusive, um assunto da nossa próxima aula, que vai ser classificação de cadeia. Cadeia aberta, cadeia fechada. Eu nem expliquei, mas você já conseguiu enxergar quem é quem. Por isso que eu falei que é um assunto mais de boa. Ele é mais fácil mesmo. Da forma como eu vou apresentar aqui. Tá certo? Se o professor quiser, ele pode transformar isso aqui no inferno na terra. Mas não é o meu objetivo. A ideia, de fato, é terminar o ano em paz. Tá bom? Terminar o ano, vocês todos aprovados para o terceiro. Ano que vem, ninguém mais de máscara. Todo mundo vacinado, o vírus vai estar aqui, mas não vai fazer mal a ninguém. E vida que segue, né? E 2022 vai ser um ano conturbado. Vai ser um ano muito diferente de todos os anos que você já
que é o ano que o ladrão vem pedir o voto de vocês. Todo mundo tá sua mãe, seu número é tal, 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 tal. Você pega os R$ 100 e vote no. Pronto. Perfeito. Bom, eu não quero interferir. Né? Eleição, candidato é assim. Esse negócio de candidato é assim, é a namorada que você se encanta com ela, depois se decepciona, aí tenta outra e vai tentando até dar certo. Muito bem. Pessoal, só que agora, para finalizar, é o seguinte. Professor, eu tô com tanta preguiça, professor, eu tô preguiça demais, professor, não queria ter que fazer tudo isso não. Ó. Tem um jeito mais fácil? Tem. Eu vou pegar essa aqui de preto, para você que está indisposto. Eu queria reduzir um pouquinho a conversa. Olha o que é que eu vou fazer agora. Ó. Ao invés de eu colocar carbono, 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 hidrogênio para cima, hidrogênio para baixo, hidrogênio para a esquerda, para a direita, etc. Vou fazer uma coisa mais fácil. Vou fazer o seguinte, ó. A mesma coisa, tá? A mesma coisa que eu escrevi aqui, eu vou escrever assim, ó. Carbono com hidrogênio. E esse aqui que eu estou falando, é o carbono que eu vou chamar de 1, tá? Carbono 1. O hidrogênio está ligado nele. Tem aqui H3. É mais de tudo. E ligado nele, vai estar o próximo. O que eu vou chamar de carbono? Então é só CH mesmo. Entre o 2 e o 3, tem uma ligação dupla. E aqui, quanto? Ó, só tem esse. Então é só CH mesmo. E o carbono último aqui, ó, que vai ser o 4, né? Seria CH quanto? 3. Pronto. Não é mais simples, é mais enxuto, mais rápido? Pois bem. Só, professor, é o seguinte, eu tô muito cansado, ainda não dá para mim não, ó. Não tem um jeito mais fácil, não. Tem. Você vai fazer o seguinte, não escreva os carbonos, não escreva os hidrogênios. Você escreve como é que vai fazer, né? Olha isso aqui. Onde tiver os carbonos, você vai colocar um pontinho. Você vai... Eu estou fazendo com poucos carbonos. Se você tivesse que fazer com 1000 carbonos, eita, tem que ter um jeito mais prático, né? E tem uma outra razão também para eu mostrar isso aí para você. Mas antes disso, ó, eu tenho 4 carbonos, então você vai fazer assim, ó, um pontinho é o primeiro, 2, 3 e 4, certo? Aí agora você vai só ligar. Isso aqui de vermelho é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa da de azul. Cada uma delas tem um nome, tá? Vou até colocar aqui do lado. Essa que eu fiz de preto, ela é chamada, ela é conhecida como fórmula estrutural simples. Essa aqui de azul, a gente chama ela de fórmula estrutural condensada. E essa aqui de vermelho é a fórmula estrutural de linhas. Por que de linhas? Porque nesse caso só mostra as linhas das ligações, certo? A condensada é porque você juntou todo mundo, você condensou.
E a simples é aquela que mostra todo mundo, quem está ligado com quem, com a missão e assim por diante. Qual é a que eu devo me preocupar mais? A de vermelho. Por que a de vermelho eu tenho que ter mais atenção? Porque geralmente é essa que vai aparecer para vocês. E o que eles podem perguntar? Bom, eles podem perguntar, por exemplo, quantos carbonos da substância? E ao invés de ele mostrar os carbonos, que aí fica fácil, né? Eu estou vendo 3 letras C. Tem 4, ou 3 não, desculpa, 4. Então tem. Até na condensada é fácil contar. Mas se ele colocar de linhas, quantos carbonos tem nessa de vermelho? Como é que eu vou fazer para contar quantos carbonos? Carbono até que é fácil. Porque na de linhas, idade ou nas quinas. Então, onde tiver uma quinazinha, tem um carbono. Onde tiver no final, no começo, também tem carbono, certo? Uma vez, me perguntaram, né? Professor, eu tenho que fazer em zigue-zague? Não. Eu posso fazer tudo em linha reta? Pode. Aí o menino pega e coloca na prova a resposta. Aí tem 5 carbonos. Tem mesmo? Rapaz, não tô vendo, não. Mas tem, professor, eu fiz, eu contei. É porque quando ele respondeu assim, ó. Eu fiz de uma vez, né? Mas ele fez assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem um do lado esquerdo e um do lado direito. Então, o zigue-zague não é obrigatório. Mas ele facilita quando você for contar. E facilita também para quem for corrigir a sua resposta. Então, por exemplo, aqui, ó, seria mais interessante. Tem 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4. Ih, falhou. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ah, tem um aqui, tem um nessa quina de baixo, um nessa quina de cima e um no final. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Posso fazer tudo na mesma linha? Poder pode. Mas se você fizer de um jeito que não dê para enxergar acontecendo ali, aí fica difícil. Então, para não ter problema, em zigue-zague. Inclusive, é assim que vocês vão encontrar umas questõezinhas. Tá certo? Funciona desse jeito aí. Ok? Eu vou ficando por aqui. Próxima aula a gente continua. Até mais. Estamos liberados.